Estamos na Casa Plínio Salgado, numa reunião com os membros que todos deram entrevista, consideram entrevista para o documentário e autorizam a utilização da imagem deles, assim como a entrevista no documentário, na edição final do filme, que vai ser exibido em cinemas, televisões, DVDs e em outras mídias. Se alguém presente na reunião que deu a declaração tiver alguma coisa contra a utilização da sua imagem e da sua entrevista, por favor, se manifeste, faça a sua ressalva ou dê a sua negativa. Acho que todo mundo concorda, né? Está aprovada. Comecei a ter conhecimento no integralismo com 12, 13 anos de idade, com meu avô. O meu avô estava certa vez fazendo uma limonada e de repente eu perguntei: vô, o que é o integralismo? Aí ele parou e falou pra mim: integralismo foi um movimento que eu participei, o seu bisavô participou, e eu fiquei muito curioso. E eu já estudava um pouco o que era, tinha curiosidade sobre o movimento. Parece que até foi uma memória de sangue ou qualquer coisa parecida. Eu queria dizer para os jovens da mesma idade que eu entrei no integralismo porque eu estava vendo, conforme eu fui crescendo, eu comecei a observar as pessoas, assim, né? A crise na sociedade, as faixas sociais que tem. E eu falei, se isso aqui ninguém fizer nada pelo país, a população está crescendo, cada vez mais pessoas desempregadas, vai chegar uma hora que não vai ter como consertar. O que faz do indivíduo um cidadão não é apenas o fato de ele saber reivindicar os seus direitos, mas também e principalmente a maneira como ele assume as responsabilidades que lhe cabem perante uma sociedade da qual ele é parte integrante. Esse é o ideal do integralismo. E Plínio Salgado disse: o integralismo não é um partido, é um movimento, é um despertar de consciências, é a marcha gloriosa de um povo. E ele disse também que o integralista é o soldado de Deus e da pátria, homem novo do Brasil que vai construir uma grande nação. Só isso. Eu acho que para entender bem o fenômeno do integralismo, nós temos que situar o integralismo no âmbito de um conjunto de transformações vividas pelo mundo ao longo da década de 30. É um período de grande mudança política, econômica, social e cultural e ideológica no mundo. E o que marca essa transformação vivida pelo mundo nos anos 30 é uma forte reação aos princípios organizadores do liberalismo, tanto do liberalismo econômico como do liberalismo político. Então, esse forte nacionalismo que ascendeu nos anos 30, recuperando elementos que se constituíram no século XIX, no século passado, ele teve no nazismo e no fascismo as suas grandes expressões, as suas mais violentas expressões. Quer dizer, a nacionalidade abafando o indivíduo e se contrapondo à alternativa socialista ou à alternativa social-democrata que também se estruturava no mundo de então. O Partido Brasileiro ele vai organizar a vanguarda crítica do pensamento socialista em torno de uma proposta coerente, definida, problemática, mas combativa. E isso vai, de alguma forma, espicaçar, provocar a reação conservadora. As forças políticas conservadoras, tradicionais, ficam um pouco assustadas com esse novo personagem que entra na cena política, que é o Partido Comunista Brasileiro. Não se trata mais de encaminhar reformas, não se trata mais de encaminhar reajustes. Trata-se realmente de revolucionar a sociedade, de criar uma sociedade baseada em uma estrutura nova, um novo modo de produção. Quer dizer, a ambição era grande e as forças eram muito inferiores a essa ambição, mas eram suficientes para despertar preocupação na ala conservadora. A
A ação integralista, propriamente dita, foi fundada em 1932, o chamado Manifesto de Outubro. Mas ela é precedida por uma série de medidas e reflexões enfim, e preocupações de um grupo de brasileiros muito grande. Aqueles anos de 30 foram anos muito fecundos na vida, na preocupação dos homens que se voltavam para os problemas do Brasil. Em Minas, fundou-se a Legião de Outubro. A Legião de Outubro foi a primeira que usou camisa parda. Camisa parda igual a do nacional-socialismo alemão. Camisa parda. Era o Francisco Campos, o fundador, o Gustavo Capanema. Eu tenho uma fotografia histórica de Gustavo Capanema, de camisa parda, um casquete na cabeça, Chico Campos, o Amaro Lanari e vários outros. Todos grupos com tendências que hoje se chamariam de direita. Tendências que os adversários chamarão de fascistoide. O Plínio fundou em São Paulo. Plínio era um homem muito inquieto, um homem... Era um autodidata, não se formou em nada, era um autodidata. Escrevia jornais, fazia conferências, era um homem pobre, viveu com dificuldades, apesar de ser de uma família de origens antigas de São Paulo. Ele fundou a Sociedade de Estudos Políticos. Quando já vivia em São Paulo, e já tinha um certo círculo de referências no meio do jornalismo paulista e dos intelectuais, que ele desempenhou um papel importante na Semana de Arte Moderna. Descendente de famílias católicas conservadoras cujas raízes remontam à fundação de São Paulo, Plínio Salgado nasceu em 1895 em São Bento do Sapucaí. Mestre escola autodidata, começou jornalista e escritor. Mas a verdadeira fama veio com a política. O interiorano sem qualquer diploma tornou-se o chefe de bacharéis, militares, religiosos e burgueses. A Sociedade de Estudos Políticos, fundada pelo Plínio, reuniu uma coisa mais homogênea. Eram grupos mais conservadores, católicos e sobretudo voltados contra a Revolução Marxista. Porque o Plínio Salgado sempre se rebelou contra o homem levar uma vida para satisfazer só seus interesses imediatos, esquecendo o resto, esquecendo que ele tem uma finalidade muito superior. Tanto que ele tem um livro famoso, que é considerado o melhor livro dele, político, que é a Psicologia da Revolução, onde ele pega a revolução permanente do homem, o seu aperfeiçoamento individual. Então, quer dizer, o reconhecimento do homem como um ente superior, com um destino superior, e não um homem que se destrói pelos interesses materiais imediatos. O inimigo maior era o ateísmo e o materialismo. O integralismo, para mim, foi uma coisa importantíssima. Porque quando eu cheguei ao Rio, que a gente chega ainda sem conhecimento da cidade, com certo deslumbramento, o integralismo me pôs naquele caminho certo, em que eu me interessei pelos problemas brasileiros, que fazia questão que a mocidade lesse os grandes autores brasileiros, que soubesse, conhecesse a sociologia, porque em Santa Catarina, no Paraná, naquela época, as aulas do primário eram dadas em alemão ou italiano. Então, o Plínio, que a pátria, ele se diz, não, mas ele era como Hitler. Não, a pátria, para ele, era uma coisa diferente. Ele quis que as pessoas cantassem novamente o hino nacional. Ele quis que as pessoas amassem o Brasil, estudassem os seus problemas, fossem realmente patriotas e não tivessem aquela mentalidade de preguiçismo, de servir ao Brasil, se servindo primeiro. Então, para os jovens foi muito importante. Essa noção também de Deus, um Deus presente, um Deus que modifica a sua conduta, um Deus que faz você ver todos os problemas sob esse foco espiritualista, era uma coisa também muito importante para os jovens, que estavam naquele momento muito levados para o marxismo. E o sentido de família, porque naquela época em que o comunismo dizia que a família era uma prisão, precisava das pessoas se libertarem desse conceito de família, que aquilo era burguesia, então alguma coisa que afirmasse a família como célula da sociedade, a importância do filho que para nascer precisa de pai e mãe, precisa de pai e mãe também para ser educado, tudo isso aos moços que tinham uma certa tendência para essas coisas grandes do espírito, de sentimento de pátria, e foi um ensinamento e um caminho maravilhoso. Eu acho que hoje, na minha vida, tudo que eu devo de formação, de conduta, eu devo àquilo que eu obtive aos 16 e 17 anos de idade no integralismo. Então, o ser humano, ele é uma pessoa numa sociedade. Ele não pode ser um indivíduo. Os direitos pessoais. Os direitos dele estão, ao mesmo tempo, muito ligados aos direitos da sociedade. Então, não podemos ter uma ética de simples convivência. Vale qualquer coisa desde que a minha liberdade não oprima a sua. Não. Eu tenho um destino, né? Eu tenho uma natureza própria e um destino, né? Que é Deus. Então, existe uma lei sobre mim. Então, o integralista ele vai debater e mostrar que, por exemplo, um país como o nosso, em que a liberdade de pornografia, a liberdade de expressão da arte, assim, é colocada como uma conquista, para mostrar que isso serve só para a depravação de tantas gerações. Então, é deseducativo. E quantos problemas e incapacidade das pessoas de, por exemplo, ser um pai de família, de ser uma pessoa construtiva na sociedade, vem, né, dessa visão simplesmente agnóstica. Né? Qualquer coisa é possível, qualquer coisa é lícita, liberdade total. Camisas verdes. Quando quiserdes ver o vosso chefe,
olhai para os vossos companheiros. Quando quiserdes ouvir a voz do chefe, rufai vossos tambores, soprai vossos clarins. Quando quiserdes sentir o espírito do chefe, marchai, porque ele estará no rumor dos vossos passos. Os pensamentos andam como as pernas, e quando quiserdes encontrar o chefe, reuni-vos em torno da bandeira azul e branca. Olha, o Centro Vital, Sérgio, teve uma grande presença, uma grande influência intelectual nos anos 30, por causa do Alceu. O Alceu tinha um grande prestígio. O Alceu era o presidente nacional da Ação Católica Brasileira, era o ghostwriter do cardeal Dom Sebastião Leme, era íntimo colaborador, assessor do cardeal Leme, escrevia tudo para ele, era acadêmico, era o líder nomeado pelo cardeal Leme da Liga Eleitoral Católica, a LEC. Ele me disse uma vez, eu nunca tive tanto prestígio como na década de 30. Embora o Leme sobretudo o Alceu, o Leme também, sobretudo o Alceu, insistissem para que, embora os dois insistissem para que não se vinculasse politicamente o Centro Vital a nada, a nenhuma corrente partidária, não havia dúvida de que o integralismo era a posição política partidária deles. Eles me levaram ao cristão. Você que é rapaz católico, acabou de sair do mosteiro, do seminário, do convento dos holandeses, redentoristas, Minas. Eu disse, meu filho, o que você pretende fazer na vida? Você é católico? Eu sou católico. Mantenha a sua fé. E nunca se dimita da presença de Deus. Tenha sempre Deus com você. Seja sempre com Deus. De bem com Ele ou de mal com Ele. Mas sempre sabendo que a presença dele está ali. De bem com Ele ou de mal com Ele. O que você pretende fazer na vida? E eu tenho vontade de fazer política. Você sabe onde é a Rua Sachê? E não, você não conhece, eu cheguei agora. É a Travessa do Ouvidor, a travessa que tem ali. Você tem que chamar a Rua Sachê do Ouvidor. Acho que hoje é a Travessa do Ouvidor mesmo. É a Travessa do Ouvidor, ali, número 32. Vá lá, tem um movimento político novo que se chama Ação Integralista Brasileira, dado por um escritor paulista muito importante, Pedro Salgado. É sério, pode caber católicos ali perfeitamente, você leva para lá. Então eu fui lá, cheguei lá, paguei R$5.000 para me inscrever. E paguei um tributo duro o resto da vida. Eu fui integralista, até o último momento do integralismo, devo dizer. Eu não sou mais integralista. Para deixar bem claro, eu não sou integralista. Plínio participou da Semana de Arte Moderna, mas apressou-se no mesmo ano a condenar o espírito revolucionário que ela trazia. As revoluções de arte moderna serão um perigo para os povos sem cultura. Agirão como elemento dissolúvel em vez de construtor. Desorientarão completamente os novos e corresponderão para o senso estético das turbas a um movimento de anarquia e regresso. Reuniam naquela livraria do Schmidt e ficava lá às 6 horas, baixava a porta de ferro e ficavam os sujeitos lá dentro e o Plínio, então, pregando, vendendo o seu peixe. Ficava assim, tinha um balcãozinho, ficava de cima e embaixo. Os primeiros que estavam ali foram Severaldo Leite, era um engenheiro da Light. E depois entraram outros, Otávio de Faria, um grupo da Faculdade de Direito, que foi um grupo muito importante na história da cultura brasileira, do seu tempo, chamava-se o Grupo do Caju. Esse grupo era o Centro Acadêmico Jurídico Universitário. Então chamava-se Caju, a sigla, acho que era sigla. O Caju era o Otávio de Faria, que era o guru maior, o Antônio Galotti, o Santiago Dantas, o Vinícius de Moraes, o Thierry Martins Moreira, o Américo Jacobina Lacombe, o Antônio Balbino, o Oswaldo Fonseca, que o rapaz foi deputado aqui, que era cunhado depois do Carlos Lacerda, e o Vinícius de Moraes, era tudo Caju. Os Caju, e ficavam lá ouvindo o Plínio. Quer dizer, era uma inquietação saudável.